Olá, eu sou a Pam, esse é o Resenha Teológica e eu tenho uma pergunta para você. Você me amaria se eu fosse um inseto asqueroso? Essa é uma pergunta que surge de vez em quando em memes na internet, mas Kafka já tinha levantado no século XX questões vicinais a essa. Nessa resenha nós vamos explorar a obra de Franz Kafka, A Metamorfose. Eu tenho ela nessa versão da Príncipes. Ela é bem boa, sabe? Bem confortável de ler, tem umas ilustrações bonitas, tem uma boa diagramação, aparentemente uma boa tradução também. Publicado pela primeira vez em 1915, ela nos transporta para um mundo surreal e muito angustiante, mergulhando profundamente na mente do protagonista Gregor Samsa. Eu li esse livro enquanto eu esperava meu marido na sala de espera do dentista, então era um livro super curtinho, super rapidinho de ler. Nessa edição da Príncipes ele é bem confortável, as páginas são amareladas, as letras estão no tamanho ideal, muito tranquilo, muito acessível também. Como sempre, antes da resenha, um pouquinho sobre a vida do autor. Franz Kafka foi um escritor de origem austro-húngara. Ele nasceu em 1883, onde hoje se situa a República Tcheca. Ele é amplamente reconhecido como um dos principais expoentes da literatura do século XX. Ele influenciou muita gente, não só no século XX, mas também no século XXI. Kafka era filho de uma família judia, de classe média, não tinha uma relação muito boa com essa família, o que influenciou muito a escrita dele. Os personagens são muito semelhantes a ele, a gente vai perceber um pouquinho em A Metamorfose. Ele trabalhou por muito tempo como funcionário público, era formado em Direito, mas a sua grande paixão era a literatura mesmo, ele gastava todo o seu tempo livre escrevendo. Ele publicou muito pouco em vida. Diz que 90% das suas obras ele queimou. Então, assim, a gente poderia ter acesso a muito mais coisa, mas o Franz não quis. Na verdade, ele até pediu para um amigo dele que queimasse todos os escritos dele depois que ele morresse, mas o amigo desobedeceu e acabou publicando outras obras dele. Algumas inacabadas, acho que a maioria estavam inacabadas. Mas, ainda assim, a gente conseguiu muitas informações sobre como era a escrita do autor, como era o pensamento do autor sobre a vida. Mas A Metamorfose foi publicado enquanto ele estava vivo. Seus escritos são fortemente caracterizados por uma escrita surrealista, opressiva e uma forte abordagem existencialista. A obra de Kafka em si ela aborda temas como alienação, como culpa, autoridade opressiva e absurdos da existência humana. Kafka morreu em 1924, aos 40 anos de tuberculose, muito jovem, mas suas obras ficaram e acabaram influenciando muitos escritores, como Gabriel Garcia Marques, que a gente falou um pouquinho tempo atrás. Então, a literatura mundial foi impactada pelos escritos de Kafka sobre o livro. A Metamorfose, para mim, é um livro que é basicamente livre de spoilers. Por quê? O seu incipit já é basicamente toda a história. Ele se dá, na verdade, o grande regalo da história se dá no cerne, né, no fluxo. É mais comum, a gente está mais acostumado com o Deus Ex Machina que vem no final e pratica o inverossímil e fecha a história. Nessa história de Kafka não, na verdade na maioria dos escritos de Kafka não. Ele já inicia com o difícil, com o estranho, com o impossível e dali a temperatura do livro cai. Ele é quente, chocante no início e simplesmente começa a ficar frio, ele começa a tratar do trivial. Ele sai do fantástico, do incrível pro corriqueiro, pro dia a dia. Não que ele não seja um livro concatenado, ele tem início, meio e fim, ele tem toda a sua ordem certinha, mas a ideia dele não é entender como iniciou e como terminou. O que ele quer é que a gente entenda o processo, o meio, como as coisas se deram ali no meio. Ele quer entender o fluxo, ele quer te mostrar o fluxo. A história começa com Gregor Samsa, um caixeiro viajante que não gosta muito do seu trabalho, mas trabalha para sustentar sua família, virando um grande inseto. Algumas traduções vêm dizendo que é uma barata, porque provavelmente o tradutor achou que o inseto mais asqueroso que ele poderia descrever seria uma barata. Mas Kafka deixa isso em aberto, não necessariamente é uma barata, é um inseto asqueroso. E ele tá tentando virar na cama e não consegue, e você vai sentindo um pouco de angústia com aquilo, ele tentando virar e não conseguindo, porque a carapaça dele tá maior do que as pernas, do que as perninhas que ele tem, que agora são várias. E ali ele já tá reclamando do trabalho na cabeça dele. Sabe aqueles momentos que você tá entre sonho e realidade? Pra mim parecia aquilo, assim, entre aqueles sonhos acordados que a gente tem. Que a gente tá no meio, um pouco no sonho, mas ainda tá acordando, porque tem que ir pro trabalho muito cedo. A sensação pra mim no início do livro era basicamente essa. Mas ele realmente se descobre um inseto. Essa metamorfose de Gregor no inseto gigante desencadeia uma série de pensamentos existenciais nele e de modificações na estrutura da família. Assim que Gregor
tá tentando entender o que aconteceu com ele, né? Como ele vai lidar com isso agora. O que mais me chocou nesse momento foi que Gregor não queria saber como ele foi transformado num inseto. Eu ia ficar pensando, como é que eu fui transformada num grande inseto? O que tá acontecendo? Como é que eu posso desfazer isso? O que ele queria era saber como ele ia resolver as coisas. Ele que sustentava a família, então ele não sabia como as coisas iam se dar e como a família ia se relacionar com ele, até porque ele não falava mais, ele tinha uns sons de inseto, né, que eram estranhos, não conseguia mais comunicação com a família. E ali a família dele começou a ter uma relação diferente com o Gregor. Gregor antes era o provedor e agora ele é um grande inseto que ninguém sabe como come direito, que ninguém sabe como vive direito. A que tem uma relação um pouco maior com ele é a sua irmã, Gretchen, que inicialmente tenta ajudá-lo, colocando comida para ele, arruma um pouco o quarto dele, mas depois essa relação também vai dando uma mudada, vai esfriando, e ali a gente vai vendo como as coisas mudam dependendo da forma das pessoas. Nesse meio tempo em que Gregor está tentando entender como ele vai lidar com tudo, a gente começa a pensar na exploração da condição humana. Gregor já era uma espécie de pessoa explorada antes como caixeira viajante, mas ele tinha uma certa autonomia. Agora, como ele de fato mudou, como ele não tinha mais semelhantes, ele era uma pessoa que já não era mais uma pessoa. Então, ele era uma pessoa dentro dele, mas a forma dele não era mais humana. Ao longo da história, Kafka aborda temas como perda da identidade, perda da autonomia, opressão e desumanização. Gregor passa a viver confinado no seu quarto, sem comunicação com a família, ninguém consegue se comunicar com ele. Não há bem um esforço de comunicação com ele, mas ele não tem mais voz para falar. Os seus gestos assustam, porque ele é um inseto muito grande, asqueroso, então as pessoas ficam assustadas com ele. A empregada que eles tinham vai embora, porque eles não tinham mais dinheiro para sustentar a empregada. A estrutura familiar vai mudando. Sua transformação física reflete a sua alienação social e psicológica. À medida que a história avança, Kafka vai introduzindo os novos personagens que provocam uma espécie de confronto com o desconhecido. E ali a gente vê a relação de outras pessoas, de uma outra perspectiva da sociedade. Não de pessoas que tinham alguma ligação emocional, alguma ligação afetiva com ele, mas pessoas de fora, alheias a quem ele era antes, e como elas tratavam o Gregor. Então a gente tem uma visão de quem convivia com o Gregor antes, de quem amava o Gregor, entre aspas, de quem precisava dele, e de quem não tinha absolutamente nada a ver com ele, que só estava vendo essa nova aparência, essa nova forma do Gregor. Essa parte traz questões pra gente sobre a natureza humana e sobre a aceitação do diferente. Como eu disse antes, eu acho que é um livro muito livre de spoilers, porque você sabe que é muito difícil que no final seja feliz, e sim, o final é bem trágico e sombrio. Eu não tô fazendo nada de diferente aqui. Você pode ver uma série de resenhas, eles vão te contar quase que o final. Mas a família de Gregor começa a tratar o Gregor como uma espécie de ameaça e como um fardo. Eles isolam o Gregor, ele fica isolado e morre uma morte muito, muito feia, muito triste. E você percebe muito ali nos personagens a relação que ele tinha com o pai dele. O pai da história não é um pai muito legal. A relação que ele tinha com a irmã, né, que no caso representa as irmãs dele, a relação que ele tinha com a mãe, que era amor e apatia ao mesmo tempo, né, de distanciamento. Então você vê muito do próprio Kafka dentro da história do Gregor. E para mim o fato mais triste, o culminar mais triste, foi que ele morreu sabendo que ele era um fardo. E ele queria, né, não ser mais um fardo. A ideia dele é de que a família fosse livre dele. Como reflexão, eu não acho que esse livro é um livro que você tenha que oferecer para alguém dizendo para a pessoa assim, não, é um livro tranquilo de ler, é muito pequenininho, muito rápido. Tudo bem, ele é um livro muito, muito acessível, né? A linguagem dele é muito tranquila, esse não é o problema, mas é um livro que você tem que pensar assim, mas ele tem início, meio e fim, ele é uma historinha contada. Não, ele é de fato um livro para você refletir. Para ver como ele se reflete em você, como ele se reflete no outro, como se reflete na sociedade. Você consegue se enxergar dos dois ângulos, sendo Gregor e sendo a família, no caso 3 ângulos, né? Sendo Gregor, a família e a sociedade. Ele conta muito sobre solidão, desesperança, então a gente fica pensando o que nos traz solidão e desesperança, o que nos faz sentir alienados das outras pessoas, o que nos faz sentir alienados da sociedade, em que momento nós somos, porque nem sempre. Talvez isso não seja a nossa vida inteira, mas em partes da nossa vida isso pode ter acontecido. Eu acho que por esse motivo, e por ser tão abrangente, ela acabou transcendendo o tempo do Kafka e fez com que essa obra fosse relevante hoje, mesmo sendo relevante também no tempo do Kafka. E muitas pessoas comparam a situação do Gregor com pessoas com deficiências mentais, deficiências físicas muito limitantes, ou com idosos, pessoas que perderam seu valor do labor, sabe? Pessoas que não têm mais relevância, já que a sociedade trata essas pessoas como indignas de atenção, ou as pessoas que nós tratamos como indignas de atenção, às vezes não nessas situações,
Às vezes não são essas categorias de pessoas, mas talvez uma outra categoria que nós pensemos que seja inferior a nós, tratamos como indignos de atenção, já que não são nossos semelhantes. E chegamos no ponto de pensar quão semelhante o nosso semelhante tem que ser para que nós o consideremos assim, para que nós o consideremos igual, para que nós o consideremos merecedor da nossa atenção, ou da nossa ajuda, ou do nosso olhar. Vale lembrar que Kafka era judeu, era de uma família judia, e nessa época, na época da vida dele, já tinha uma espécie de embrião fascista, nazista ali, né? Ele não viveu a Segunda Guerra, ele morreu muito jovem, morreu antes da Segunda Guerra, mas suas irmãs viriam a morrer em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. A coisificação de pessoas, o olhar para as pessoas como se elas fossem tão inferiores que pareceriam insetos que poderiam ser pisoteados, que a vida delas não valia absolutamente nada, estava tão próxima a Kafka, provavelmente ele não imaginaria que aquilo aconteceria com as suas irmãs e provavelmente com ele, se ele ainda estivesse vivo na Segunda Guerra Mundial. Essa visão se transformaria conforme o tempo, não perdendo o cerne dela, ainda seria coisificar pessoas, vê-las como insetos, mas mudaria a forma de lidar e desaguaria no que nós temos hoje, na sociedade de hoje. E a gente pode fazer uma série de analogias na política, na área trabalhista, até mesmo na internet, em que pessoas são vistas como coisas e como meramente descartáveis. Através da sua narrativa simbólica e angustiante, ele nos leva a pensar o nosso papel na sociedade, enquanto valor nós temos e damos às pessoas. Muitas pessoas acabam levantando a bandeira dos insetos nesse livro, mas não foi isso que me despertou pessoalmente. Foi mais na questão interpessoal mesmo, na relação entre pessoas, em como a gente se trata e até que ponto nós temos valor. É um livro que desafia as convenções e nos confronta com verdades muito desconfortáveis da nossa existência. É uma leitura essencial para amantes da literatura e para quem gosta de explorar as complexidades da condição humana. E é isso. Apesar de ser um livro que geralmente as pessoas leem na escola, e já ouvi muita gente falando, não gostei quando eu li, é um livro muito interessante para se ler a segunda vez. Então, se você já tiver lido e não tiver entendido bem, lê de novo, dá uma olhadinha nele hoje com um pouco mais de maturidade, talvez você tenha outro olhar sobre ele. E se fizer isso, comenta aqui com a gente. Se já tiver lido esse livro antes, comenta com a gente aqui. É bem legal a gente discutir sobre isso, ele tem muitas camadas, muitas nuances, muita coisa para se discutir. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. E é isso. Até a próxima!